Eu tenho que me mudar de residência. Como é que eu faço para transportar o meu fermentador sem comprometer o mosto do hidromel? Eu respondo mais essa aqui no Taça e Copo. Solta a belinha aí! Essa é uma dúvida constante que vários produtores de hidromel têm, né, na hora de transportar ou movimentar os seus fermentadores. E essa dúvida específica veio do Valdomiro de Jaraguá do Sul, lá de Santa Catarina, e ele mandou no grupo do Telegram, que nós temos aqui do Taça e Copo. Você que é novo aqui no canal, não conhece ou ainda não entrou, esse grupo foi formado no desdobramento aqui do canal, ou seja, é ligado aos temas do canal, mas logicamente para ajudar as pessoas que já produzem hidromel, querem começar a produzir hidromel, têm suas dúvidas e querem mandar essas dúvidas, compartilhar suas produções lá no grupo. E não é somente mais um grupo de produtores de hidromel, que já tem alguns por aí, mas esse grupo é ligado ao Taça e Copo, a esse canal, onde eu faço vídeos específicos uma vez por semana, igual a esse que é o Momento do Hidromel. Uma vez por mês eu tenho também o vídeo do mês, que é um vídeo mais longo, onde eu falo um pouco mais detalhadamente sobre um tema específico. Temos também as lives aqui no canal, que nós falamos sobre hidromel, produção de hidromel, e o Fermentando a História com o Paulo Camilo, que ele conta um pouco da história do hidromel pelos 4 cantos do mundo, onde surgiu em várias épocas diferentes. E essa específica sobre a mudança, como fazer uma mudança, né, da sua residência, levando os seus fermentadores, é uma constante. Bom, o que vale a pena a gente começar a falar é sobre a resistência dos seus fermentadores, independente do tipo de viagem ou do tipo de transporte que você vai fazer. O seu fermentador, ele tem uma boa resistência? É um balde ou é simplesmente um galão de água? Lembra, galão de água é bem mais frágil, então requer aí um pouco mais de reforço nos cantos, colocando uma fita adesiva. Quando você transportar também, colocar no lugar que não amasse muito, porque cada vez mais esses galões de água estão mais moles, tá? E essa resistência que eu quero dizer é uma resistência mecânica, tá bom? Então preste muito atenção quando você for fazer o transporte, se esse fermentador, se o fundo dele aguenta bastante, qualquer coisa, faz um reforcinho ali que vale a pena. Então, só faça esse transporte se for realmente necessário, ok? E feitas essas considerações iniciais, é bom você entender a situação do seu mosto antes de fazer o transporte. Como assim, Romualdo? Bom, primeiramente, se o seu mosto já está no final da fermentação, tem bastante lama já no fundo, já passou a fermentação alcoólica, já está em processo de clarificação, é bom você aí pensar em fazer uma trásfiga para outro recipiente antes de fazer essa mudança. Por quê? Dessa forma, mesmo com o movimento e mesmo sendo delicado, esse movimento pode mexer nessa borra e comprometer a sua clarificação e talvez até mexer mais ainda na levedura e voltar a fermentar. Então considere aí, primeiramente, fazer uma trásfega caso já esteja no final da fermentação do seu mosto, tá? Afinal de contas, ninguém quer, depois de tanto tempo esperando para abaixar aquela borra, voltar a subir e turvar totalmente o seu mosto, é ou não é? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Recapitulando então, você viu a resistência física mecânica dele, beleza? Beleza, do seu fermentador. Você entendeu que precisa de muito cuidado, tranquilo. E se seu mosto está já no final, você faça uma trásfega antes. Bom, tudo isso acontecendo, a gente vai passar para a situação que o mosto ainda está fermentando e já vamos abrir para 2 situações diferentes, tá? A viagem curta e a viagem longa. Lembrando, se já acabou lá a fermentação alcoólica, vale também o mesmo cuidado para você fechar o seu fermentador e para você transportá-lo, como eu vou falar agora, se o mosto já estiver ainda fermentando, tá bom? Porque nesse caso é diferente, tá? Ele está fermentando, já está ou está no meio do caminho, ele ainda tem muito CO2 soltando, então requer aí um cuidado diferenciado. Se a viagem for curta, a quantidade desse CO2 eliminado vai ser baixa. A gente nem vai pensar com relação à turbidez, sobre levantar a borra ou não, porque ele ainda está em processo de muita atividade lá dentro, tá mexendo muito. Mas se a viagem for curta, pouco CO2, tá? Mesmo no começo da fermentação. Lógico que no começo da fermentação eu vou fazer uma ressalva lá no final, então você espera até o final que eu vou fazer algumas ressalvas pessoais. E lembrando que tudo que eu estou falando aqui
são comprovados, tá? São ações comprovadas que funcionam. Já conversando com outros amigos, pela experiência que eu já tenho com hidromel e transporte de amigos, funciona assim. Eu tenho um mosto de hidromel que está fermentando bastante e preciso fazer uma viagem curta. Como eu falei? Primeira coisa, vamos pensar na tampa, tá? A tampa você vai ter que vedar ele, remover o airlock. Por que, Romualdo, tem que remover o airlock? Que mesmo mexendo, tá? Isso vale lá com o mosto que você já fez a trásfega. Mesmo mexendo, pode cair aquele líquido do airlock. Se você quiser se arriscar, é por sua conta e risco. A minha sugestão é, como é curta a viagem, tá? É curta, vale a pena você vedar, remover o airlock, vedar com uma rolha mesmo de cortiça sanitizada, de silicone sem furo, ou a própria do airlock com uma mangueira vedada, ou com silicone vedado naquele furo, com uma mangueirinha, enfim, da melhor forma possível, ou até com uma tampa sem furo. Para quê? Para não correr o risco dessa água, como eu falei, ou do líquido que você usou no airlock, cair dentro do mosto e comprometer e criar uma contaminação, algo parecido, mesmo com água limpa ou até álcool. Se for álcool, ele pode até ajudar a interromper a sua fermentação, o que não é legal também. Então vamos lá, vamos fechar então esse fermentador. Primeira coisa que você tem que saber. Segundo, tá aquele movimentação, você não vai sair sem fazer uma aeração antes. Primeira coisa que você tem que pensar. Antes de vedar, prepara ali a tampa, tá? Como eu falei, faça uma aeração, uma oxigenação. Eu já falei sobre a oxigenação do mosto, que na verdade é a aeração. Vou deixar o card aqui em cima e lá no final, aquela miniatura. Tem um motivo de fazer isso, mas a primeira coisa é remover esse CO2. Para quê? Para esse CO2 não mexer e não subir espuma durante o transporte. Então você vai fazer isso antes. Faça uma aeração, aguarda alguns minutos com a tampa. Pode ser colocada só em cima, tá? Não precisa vedar ainda. E aí você veda, fecha com fita e aí pode transportar. Isso no caso de viagens curtas. Para viagens longas, tá? Com fermentação muito ativa ainda. Eu particularmente não faria essa viagem ou faria essa mudança, né? Com o fermentador junto. Eu aguardaria, se possível, mais alguns dias, cessar essa fermentação, porque você teria que ter muito cuidado, vai ter que ter um lugar específico no transporte, né, no carro, no caminhão, enfim, para que esse fermentador não mexesse tanto. Teria que ter, sim, o airlock e torcer para não cair nada dentro e pensar de uma forma diferente, tá? Eu pensaria, então, talvez em arrumar alguém, um babá ou uma babá, para ficar com o seu fermentador até cessar e depois vir buscar esse soldado, né, que ficou para trás, né, que nem o soldado Ryan. Maldito Ryan. É bom esse Ryan valer a pena. E aí depois vir resgatar ele depois que cessar. E aí faria aquele procedimento de vedação. Mas eu pensaria realmente em esperar cessar, caso seja possível, tá? Essa fermentação mais pesada, porque é difícil arriscar realmente. Ou até, se você tem um fermentador maior, tem uma leva muito grande, um lote muito grande, dividir em pequenos lotes e aí sim fazer o transporte. Porque aí ficaria mais fácil, inclusive, a logística, tá? E dividir isso. Seria uma alternativa para viagens mais longas, para mudanças com trajetos mais longos, onde fica mais tempo vedado, porque você mesmo assim ia criar um CO2 ali dentro, ia soltar muito CO2 e poderia ser perigoso até soltar a tampa, enfim, abrir durante o transporte. Bom, falado dessas duas formas de transporte, eu quero ressaltar novamente que só façam esta mudança quando for extremamente necessária. Lembrando que prepare e faça a aeração e a vedação minutos antes de sair. É a última coisa que você vai utilizar, se possível, tirar e colocar no seu carro, tirar e colocar lá no transporte final para fazer a mudança. Então a última coisa que você vai mexer é justamente nos seus fermentadores. Fazer a aeração, aguardar os minutos, vedar, fazer a vedação. Toda a vedação necessária, preparo minutos antes de partir, de sair. E tudo isso para não comprometer o seu mosto, não comprometer a sua produção. E por fim, inclusive no transporte, evitar de colocar seu fermentador, juntamente com objetos cortantes que possam furar ele, ou pesados demais, de forma que possa deformar ali o fermentador, apertar, alguma coisa parecida. Tenta colocar no lugar mais seguro possível.
E novamente, só faça se for extremamente necessário. Tá bom, Valdomiro? E você também que tinha essa dúvida, espero que tenha esclarecido. Se você é novo no canal, já faz a inscrição aqui embaixo. Se você gostou, dá um like também. Ajude a gente a divulgar a cultura hidromeleira, compartilhando esse vídeo, tá? Recomendando para os seus amigos e participando do grupo do Telegram, que é específico aqui do Taça e Copo. Tá bom? E até o próximo Momento de Hidromel aqui no Taça e Copo.